Fala aí, galera, salve torcida tricolor. Hoje é um domingo feliz, né? Não tem como ser diferente depois de um resultado, mais um resultado histórico para esse Fluminense de Fernando Diniz, né? Todo dia que a gente vai ver um time metendo 7-0 numa semifinal aí de qualquer campeonato. E eu queria aproveitar esse bom momento, esse excelente momento, claro que a gente vai falar sobre o jogo de ontem, exaltar, mais do que o resultado, a atuação do time, que eu acho que é o que de fato precisa ser mais exaltado aqui. Mas também é uma análise, barra desabafo, uma crítica aqui sobre o nosso trabalho. E aí eu me refiro à imprensa, aos jornalistas, a nossa capacidade de análise, de cenário das coisas que acontecem no dia a dia do clube. E aí, obviamente, é a minha visão sobre isso, é uma coisa que o Diniz questiona muito. Ontem ele até deu uma pistolada na entrevista coletiva, né? Quando falou, tá todo mundo vendo, mas menos o idiota do treinador que não tá vendo. Então, acho que vale essa reflexão aqui, porque, infelizmente, algumas pessoas usam de oportunismo para pegar situações e dizer, tá vendo, né? Olha aí, você estava criticando e olha o que aconteceu. Então, eu queria trocar essa ideia com vocês aqui para explicar melhor a minha visão sobre isso e como esse trabalho é construído no dia a dia. Deixe só seu like aí, por favor, não se esqueça. Teve Zona Mista aqui no canal ontem, né? Quem não assistiu, Zona Mista com entrevistas do André, entrevistas do Alexander e também do Germán Cano, que fez simplesmente 4 gols, agora se tornou o terceiro maior artilheiro do Fluminense no século, só está atrás de Magno Alves e Fred. Só isso. E já vai passar o Magno Alves também. Inclusive, falar sobre favoritismo. Ontem perguntaram ao André, isso na Zona Mista, o André riu, né, depois que ele falou naquela entrevista coletiva. Vou falar sobre favoritismo aqui. Vamos lá, galera. Esse vídeo aqui é o seguinte. Primeiro eu queria dizer para vocês. Quem conhece meu trabalho a fundo sabe disso. Eu não sou escravo de opinião. Eu não estou aqui para ser certo, para ser o certo, para ter a melhor opinião, para ter a opinião diferenciada. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para fazer o meu trabalho, que é informar, que é analisar, que é trocar ideia com vocês. E assim como vocês, eu tenho as minhas opiniões. E às vezes elas vão estar certas, às vezes elas vão estar erradas. Já errei, já acertei várias vezes. Então, eu não estou aqui, eu não sou o tipo de cara que vou torcer para o Fluminense se prejudicar, perder um jogo, ou para jogador X ou Y jogar mal, para depois bater no peito e dizer que eu estou certo. Jamais farei isso. Ontem, eu não torci para o Keno jogar mal. Quero que o Keno jogue bem. Eu quero que o Fluminense jogue bem. E que bom que aconteceu aquilo. Que ótimo. Porque eu jamais vou querer colocar a minha análise ou opinião acima de fatos. Ontem o que aconteceu no Maracanã foi um fato. E precisa ser exaltada a atuação do time. O Diniz que apostou nesse time, que tinha uma estratégia, que acreditava nela, e deu certo. Mas deu certo por quê? Deu certo porque a gente viu um Fluminense com a mesma escalação, mas uma postura completamente diferente. Né? Quem quiser realmente fazer uma análise assim correta, fazer uma análise justa, vai perceber que ontem o comportamento foi totalmente diferente, a postura dos jogadores foi totalmente... O Fluminense começa o jogo já querendo amassar, destruir o adversário, aniquilar o adversário, desde o início. As movimentações foram muito mais intensas. A gente viu um Ganso ontem muito mais intenso em campo. A partir do que o Samuel Xavier fez, foi um absurdo o que esse cara jogou ontem. Jogou demais. Então, assim, os laterais indo por dentro, muita aproximação, muita movimentação, e mesmo com 2 pontos, e mesmo com o Arias lá na direita. Houve muito mais proximidade com o Arias, isso facilitou o jogo dele, facilitou o jogo do Ganso, facilitou o jogo de todo mundo. Então o Fluminense foi outro completamente diferente, mesmo com a escalação. E eu falei, olha, antes do jogo até no Twitter, é mais importante, até do que mudança de peças, é mais importante a mudança de postura do time. É mais importante que os melhores jogadores estejam num bom dia. E foi isso que aconteceu. E quando isso acontece, o Fluminense é outro completamente diferente. Quando a gente pedia, eu pedi, tantos outros concordaram, eu vi que alguns comentários falando, tá vendo? O treinador estava certo. Mas alguns desses comentários, eu leio comentários, vocês sabem disso, eu não vi aqui antes. Né? Foi depois de 7-0. Depois de 7-0 é mole a gente analisar. E é uma coisa que eu tento sempre fazer aqui, não analisar em cima de resultado. É uma coisa que eu aprendi muito, inclusive, com o próprio Diniz. E eu já falei isso para ele. Eu sempre tento
ir além do resultado. O resultado é apenas mais um componente da análise. E quando eu pedia 4 meio-campistas, mais um meio de campo, é porque o Keno não estava jogando, ou o Keno estava jogando bem. A exceção daquela partida contra o Bangu, que o Diniz sempre cita, mas aquela partida foi uma exceção. Aquela partida não foi uma regra. O Keno não vinha jogando bem. E os jogadores que estavam saindo do banco de reservas estavam entrando bem. E era quando o time melhorava. Então, assim, eu não estou no dia a dia assistindo os treinos, né? A gente não tem acesso aos treinos. O que a gente pode analisar são os jogos. E analisando os jogos e não o resultado, não está analisando o resultado. A gente está falando sempre aqui do desempenho do Fluminense, não do resultado em si. Né? Então, havia, isso era um fato, era uma coisa que estava acontecendo de maneira recorrente. E ano passado, como que o time terminou jogando bem? Com 4 meio-campistas, recuperou e fez toda aquela série invicta com a entrada do Iago, que é um jogador inferior aos demais tecnicamente. Mas mesmo assim o time se equilibrou e conseguiu emplacar bons resultados. Então, parecia que estava acontecendo a mesma coisa. A lógica, isso tinha uma lógica, não foi nada. Não foi do nada. Ah, eu não gosto do Keno, quero que o Keno saia do time. Absolutamente não foi isso que aconteceu. Então, para mim e para muitos, tinha uma lógica ali. Só que o Diniz insistiu. E aí eu vou colocar um trecho aqui da resposta do Diniz que ele fala exatamente sobre isso, né? Que ele explica a visão dele sobre essa questão resultadista. E aí eu vou entrar num outro ponto que é muito importante aqui neste vídeo também. E eu quero muito que vocês assistam até o final, que é importante. E eu falo isso repetidamente. Eu não sei se isso vai mudar ou se muda um pouco com o meu discurso. Mas quando eu tenho chance de falar, eu falo. A gente fica muito preso para falar do resultado e pouco do que acontece no jogo. Eu não achei que o jogo de Volta Redonda... Então tinha gente aí que chegaram a mim assim discutindo que os pontos estavam abertos. A gente acabou de jogar contra o Bangu, tinha feito a melhor partida do ano, sem sombra de dúvida, com pontas abertas. Aí, eventualmente, assim, o resultado não vem, as pessoas têm uma vontade muito grande de saber a solução. Quase sempre, quando todo mundo está falando a mesma coisa, dá errado. Porque quando é uma coisa muito clara para todo mundo, só o idiota do treinador que não enxerga. E não é isso que acontece. Aquilo, os pontas abertos, enquanto assim, talvez você, porque eu não acompanhei o que você estava falando, mas enquanto as pessoas estavam criticando os pontas abertos, eu já tinha visto que no jogo do Volta Redonda, os pontas abertos faziam parte da solução. Aí a gente foi achando outras coisas. Os laterais, igual você jogou um pouquinho mais por dentro, a gente conseguiu colocar um pouco mais de gente na linha da frente, os jogadores, foi um monte de coisas que a gente fez pequenos ajustes. Os zagueiros foram muito mais agressivos com a bola. A gente teve troca de passe muito mais rápida. Jogar no Maracanã também é diferente do que jogar lá, que o campo é muito melhor, as dimensões são um pouco maiores. Então, uma série de coisas para a gente construir um resultado de 7-0. Mas talvez a minha maior diferença do que as pessoas estavam pensando é que eu não achei que foi um desastre o jogo de 2-1, sob hipótese alguma. Teve muita coisa boa que eu vi no jogo, a gente corrigiu aquilo que estava errado e, somado uma outra complexidade de coisa, a gente conseguiu construir uma vitória de 7-0 hoje. A goleada pode ignorar, eu tinha esquecido dos 10-1 mesmo. Eu lembrei que era eu tinha, no Votorati, meu primeiro time, eu tinha acho que uma vitória de 9-0 também, se eu não me engano. Mas aqui no Fluminense, as coisas para mim acontecem de uma maneira diferente. Então, assim, o Diniz bate muito nessa questão do resultado, e aí eu concordo com ele. A gente tem que fazer uma meia-culpa aqui, porque, infelizmente, a nossa análise, de uma maneira geral aqui, no Brasil, de uma forma geral, é muito rasa. É uma análise muito rasa. E aí eu dou razão completamente a ele. A gente tem que se preparar para uma entrevista coletiva. Eu estou falando no papel da imprensa, do jornalista, a visão que eu tenho, tá? A gente tem que se preparar melhor. A gente tem que estudar mais. A gente tem que procurar buscar mais informações para chegar numa entrevista coletiva e ter mais embasamento para questionar o treinador. Ontem, não só ontem, acontece muito. Ontem teve pergunta bizarra na coletiva. Não tem como. Não tem como, é um negócio bizarro. E aí o cara fica puto e com razão. E com toda razão. Então, assim, eu sempre tento e procuro melhorar, eu procuro fazer uma análise tentar fazer uma análise mais precisa, e não fazer análise. Ali é um momento para perguntar ao treinador, é um momento para a gente aprender também. Você questiona, você faz uma pergunta, e essa pergunta tem que ter uma lógica, porque se não tiver, o Diniz vai dar um coice. Então, assim, a gente tem que estudar mais. A gente tem que buscar mais conhecimento para melhorar a análise, para melhorar o debate sobre futebol. Isso eu concordo muito com o Diniz, e eu faço essa meia-culpa também. É uma coisa que eu me cobro muito também. Tá? E eu falo isso porque o Diniz faz um grande trabalho no Fluminense.
E não importa, sabe por quê? Porque muita gente que elogia de fora hoje, tá lá do lado de fora elogiando, mídia de uma forma geral, tá batendo palma pro Diniz, mas quando ele perder, fora os antes, né, os rivais, quando ele perder, se for pra final, vai pra final agora, se perder, vai ser taxado de fracassado de novo. Vão dizer, tá vendo, aí é uma merda, chega na final, não ganha nada, sem título, né? É sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo roteiro. Os rótulos do Diniz estão caindo um por um, porque antes o trabalho começava bem, terminava, já está desde o ano passado. O terceiro brasileiro já está emplacando o final do Carioca. Não tem briga no grupo, o grupo é super unido. Então os rótulos estão caindo um a um, e aí eles estão ficando sem ter onde se apegar. Essa análise é que é escrota, que a gente tem muito aqui. Então, o Diniz, só que o Diniz não é perfeito. Quando eu achar que ele merece alguma crítica, eu vou fazer com base na minha opinião. E vocês também vão fazer. Porque muitos que estavam aqui em outros canais dizendo, tá vendo? Você não sabe nada, o Diniz sabe. Se tivesse perdido o jogo ontem, tava dando porrada nele. Tava xingando ele. E eu não vou fazer isso, porque eu acredito no trabalho dele. Eu acredito no trabalho do Diniz. Se ele perder o Carioca, e se ele não ganhar nenhum título esse ano, o trabalho vai continuar sendo bom. Vocês imaginam esse time do Fluminense fazendo o que faz hoje em campo com outro treinador? Sinceramente, vocês imaginam? Vocês conseguem imaginar isso? Desculpa, eu não consigo ver o Ganso jogando o que ele joga hoje nas mãos de outro treinador. Acho muito difícil. Olha no que o Ares se transformou. O Ares é um dos jogadores... É um dos melhores, se não o melhor jogador do futebol brasileiro, meio campista, fato, desde o ano passado, e não é badalado, ninguém fala nada. Se jogasse em certos clubes aí, é seleção mundial. Olha que o Ares joga, olha que o Samuel Xavier passou a jogar depois que o Diniz chegou. Já tá achando outro lateral esquerdo com o Alexander, como ele fez com o Caio Henrique. O próprio Martinelli, que já era dado aqui, descartado por muitos. Então, assim, será que esse time jogaria tanto? Será que o Cano faria esse tanto de gols que ele faz hoje? Então, independentemente do resultado desse trabalho esse ano, o trabalho do Diniz é bom. E o que é bom não pode ser determinado apenas pelo resultado. E é isso que eu não vou fazer. Eu posso errar, posso acertar. A minha análise, em alguns momentos, ela vai estar errada. Faz parte, tudo faz parte. Eu coloco a minha cara na reta aqui e eu estou sujeito a isso. E quando eu errar, ou quando eu fizer uma análise e ela não se concretizar, eu vou vir aqui e vou dar parabéns, Fernando Diniz, parabéns, Fluminense, que foram lá e protagonizaram um show e deram um espetáculo. E agora é isso, mas a temporada não acabou. Assim, o Keno fez o quê? 2 bons jogos. Tem uma temporada inteira pela frente. Então eu não vou achar que está tudo perfeito aqui agora porque ganhou de 7-0. Final, esquece, isso não vai entrar em campo, é outro jogo totalmente diferente. É outra coisa. Então, eu só posso falar sobre o que eu vejo. A gente só pode falar. A minha opinião era a opinião de muitas. E tomara que a gente esteja errado. Tomara que o Diniz esteja certo. E tomara que esse time comece a jogar pra caramba de agora pra frente. Enfim, é isso que eu queria falar com vocês aqui. Espero que vocês deixem nos comentários também pra gente trocar essa ideia. Acho que é muito importante a gente trocar. Eu estou sempre lendo, não consigo responder a todo mundo, mas estou sempre lendo. Acho que é importante a gente discutir, porque no fundo todo mundo quer o bem do Fluminense, né? Eu sempre vou fazer aqui as críticas que eu achar que devem ser feitas, mas nunca ser injusto. Eu não quero ser injusto. E vou errar e vou acertar, assim como o Diniz vai errar e vai acertar. Eu acho o trabalho dele excelente. Acho um treinador acima da média, mas ele não é perfeito. Ele vai errar também em alguns momentos. E é assim que funciona. A gente vai estar aqui para debater jogo a jogo, né? Cada jogo tem sua história. Não estou aqui para querer enfiar a minha análise e opinião goela abaixo de ninguém. Estou aqui para a gente discutir, para a gente aprender e para a gente crescer, assim como a gente deseja que esse time do Fluminense cresça cada vez mais em 2023. Beleza, galera? Deixa aí seu comentário, seu like é muito importante. Vamos trocando ideia e agora aguardar aí o adversário nessa final de Campeonato Carioca. Obviamente isso para quem está assistindo esse vídeo antes da semifinal entre Vasco e Flamengo. Tamo junto.